coisa interessante. Olá, o meu nome é Madalena e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou-vos trazer um vídeo que é uma mistura entre mistério e história sobre o maior mito e lenda de sempre em Portugal, o desaparecimento do Dom Sebastião. Dom Sebastião nasceu a 20 de janeiro de 1554 e fez parte da segunda dinastia da monarquia portuguesa, que descende, por curioso que pareça, dos Borbons, família real espanhola. A segunda dinastia ficou conhecida em Portugal como a dinastia Davis e durou 195 anos. Dom Sebastião foi o rei português que mais cedo subiu ao trono, sendo tecnicamente rei quando tinha apenas 3 anos de idade, devido à morte súbita do seu avô e rei Dom João III, que morreu com um AVC aos 55 anos. O reinado de Dom João III, que durou desde 21 a 57, cobriu grandes apogeus da história de Portugal. Por exemplo, Luís de Camões aparecia no panorama da literatura portuguesa como o pioneiro da poesia épica, onde viria a ficar até os dias de hoje. Grandes passos foram também dados no ensino, também tendo o rei Dom João III inclusive criado as primeiras bolsas de estudo para que estudantes portugueses fossem estudar para o estrangeiro. Convidou inclusive Erasmo de Roterdão para ser professor da Universidade de Coimbra. Dom João III era extremamente religioso, o que foi a causa principal que o fez ceder e implementar a Inquisição em 1536, coisa que abalou imenso Portugal, tanto económica como socialmente. Apesar da grande abertura às artes, Portugal estava bastante estagnado. E foi assim que Dom João III deixou o país ao seu neto, afilhado e sucessor, Dom Sebastião. Claro que por ser um bebé com apenas 3 anos, não pôde tomar logo as rédeas do país. E foi instaurada uma regência temporária até Dom Sebastião ter idade o suficiente para assumir o controle do país. Assim, em 1568, com apenas 14 anos, o Rei Menino, como era conhecido, subiu ao trono oficialmente. Foi o 16º rei de Portugal. Era religioso, tal e qual como o seu avô, mas era também um militar fervoroso. E sim, estou-vos a falar de uma criança de 14 anos. Claramente eram outros tempos. Nesta época, Portugal estava também a sofrer constantes ameaças de invasão, tanto nas costas litorais e também pela fronteira de Espanha. Tudo ameaçava não só a nossa independência e também as nossas fronteiras conquistadas. Portugal tinha tomado posse de Macau e de Damão, mas a expansão foi parada em prol de proteger aquilo que já tinham. Dom Sebastião foi visto como uma lufada de ar fresco, uma nova esperança para Portugal, já que se ele não tivesse nascido, o sucessor ao trono seria o descendente do casamento entre Dona Maria Manuela e Dom Filipe II de Espanha, fazendo a união de Portugal com Castela, coisa que os portugueses nunca quiseram e sempre abominaram. Depois de muita angústia em saber se a mãe, Joana de Áustria, conseguiria levar a gravidez e a descendência do trono português a bom porto, Dom Sebastião recebeu como nome de O Desejado. A presença militar esteve então sempre muito presente no curto reinado de Dom Sebastião, a prioridade sendo sempre proteger os territórios. Dom Sebastião, desde muito jovem, recebeu uma educação bastante religiosa e diziam que era um pouco temperamental, com mudanças de humor repentinas que às vezes o levavam à melancolia e depressão. Era também, segundo dizem, muito influenciável também por aqueles que o rodeavam. No entanto, por outro lado, também li que ele era bastante teimoso com as suas próprias ideias. Aliado à insegurança e instabilidade das fronteiras, Dom Sebastião era, claro, solteiro, tinha 14 anos, e não mostrava qualquer tipo de interesse em fazer matrimónio tão cedo, fazendo com que a crise de sucessão de novo se instalasse. Dom Sebastião sempre preferiu dar atenção ao aspecto mais militar do seu reinado, querendo fazer grandes feitos pelo país, como os seus antecessores. Em 1572, Dom Henrique ficou com a regência do país e Dom Sebastião fez uma viagem pelo norte da África. Marrocos estava, como nós, também numa instabilidade de fronteiras
já que os turcos ameaçavam invadir o país e atingir assim também as praças portuguesas em Marrocos, e o regresso dos andaluzes à Espanha. O que levou Dom Sebastião a ir lutar em Alcácer Quibir, em Marrocos, é tudo muito especulativo. Dom Sebastião sonhava em ter altas glórias militares e provavelmente via que uma ajuda e intervenção em Marrocos lhe daria não só um bom reconhecimento como monarca, mas também ajudaria no progresso económico do país, nas trocas comerciais de ouro, por exemplo, devido a novas rotas possíveis. O sultão deposto de Marrocos, Mohammed El Mautakil, El Negro, também conhecido, em 1572 ofereceu a Dom Sebastião e a Portugal, e estou a citar, todo o litoral que ele possuía no mar Oceano, com 6 léguas pela terra firme, com as cidades e povoações que aí havia, entre elas Arzila, Safim, Larache, Alcácer Quibir, Tetuão. Além disso, prometeu que deixaria pregar a Berbéria a fé de Jesus Cristo. Mandou-lhe entregar desde logo Arzila e finalmente consentia que Dom Sebastião fosse coroado imperador de Marrocos. Podemos assim dizer que a ganância militar e de conquistas subiu um pouco à cabeça do jovem rei, que arrancou assim a 25 de junho de 1578 de Lisboa, com entre 15 a 26 mil soldados portugueses selecionados de propósito para esta batalha. Também 2.000 voluntários de Castela, 3.000 mercenários vindos da Alemanha e da Flandres e 600 italianos. A frota contava ainda com 500 navios. O exército português desta batalha era caracterizado na sua maioria por gente muito mal preparada para esta batalha. Muitos homens tinham sido arrecadados para o exército de propósito para irem lutar para Marrocos. Já para não falar de Dom Sebastião, que com os seus 24 anos era muito inexperiente em táticas e cruzadas militares. Com o seu feitio de teimosia a roçar na arrogância, não ouvia muitas vozes experientes em campo de batalha, cometendo erros estúpidos muitas vezes. Dom Sebastião estava certo da vitória em Alcácer Quibir e quando se dirigia aos homens era já para traçar planos do pós-vitória na batalha, para tomar de assalto portos marítimos ali bem perto, enviando já à volta de 5.000 homens para outros destinos futuros antes de sequer a batalha de Alcácer Quibir se dar. Muitos ainda ponderaram prendê-lo pela má estratégia e tática no campo de batalha, mas nada foi feito ao monarca. A decisão insensata de Dom Sebastião ir por terra, assim chegados a Marrocos, com todo o exército até Lanchar, passando por Alcácer Quibir, em pleno sol de agosto e em campos de Marrocos, em vez de ir por meio marítimo, fez com que os homens perdessem forças, esgotassem abastecimentos e estivessem muito desmotivados e, claro, sem confiança no líder deles. A 4 de agosto de 1578 deu-se por fim a batalha por ordem de Dom Sebastião, para combater as tropas de Abdel-Malik do exército turco em Alcácer Quibir, Marrocos. O exército mouro era em grande número superior ao português e desde logo cercou. Tentando recuar os homens e não conseguindo, Dom Sebastião é aconselhado a render-se pelos nobres que o acompanhavam, ao que ele responde: "Senhores, a liberdade real só há de se perder com a vida." Os nobres conselheiros de Dom Sebastião, conformados com uma derrota certa a ordens de El Rei, prosseguem a trote nos seus cavalos, ao que Dom Sebastião diz: "Morrer sim, mas devagar." Estima-se que a batalha durou à volta de 4 horas e estima-se que resultou em quase 9.000 mortos e 16.000 prisioneiros, nos quais se incluem grande parte da nobreza portuguesa. Talvez 100 sobreviventes tenham escapado com muito custo do local de batalha. As consequências desta batalha foram piores que o imaginado. Não só Dom Sebastião não teve a glória militar esperada para si e para o país, como estava desaparecido em combate, deixando Portugal sem rei nem descendência, quando o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, morreu 2 anos depois, sem descendência também. Aqui terminaria a regência portuguesa e, depois de uma crise dinástica, o país entrou para uma dinastia inteiramente espanhola. Portugal, que já enfrentava uma crise económica sem projetos de expansão, ainda gastou imenso dinheiro em reaver corpos de Marrocos para Portugal,
assim como personalidades da nobreza portuguesa que tinham sido levadas pelos mouros como prisioneiros e a quem se lhes teve de pagar resgates. Mas, afinal, o que é que aconteceu a Dom Sebastião? Pois aí é que está todo o mito. A quando do fim da batalha era mais que certa a derrota portuguesa, mas o rei nunca foi encontrado. Será que podem tê-lo levado como prisioneiro? Talvez, mas dificilmente, porque se o tivessem feito, claro que o tinham feito render, pedir assim um resgate imenso pelo rei descendente de Portugal. Será que desertou? Acho difícil. Não ia abandonar o campo de batalha que ele próprio impulsionou. Claro que ele não ia desertar, principalmente sem ser visto, já que ele era também muito conhecido por não ter bem noção das realidades do campo de batalha. Então eu acredito que só se tenha percebido a derrota quando realmente ela aconteceu. Mesmo até ao último esperançoso de conseguir dar a volta. Conta-se que, quando de reaver os corpos dos homens perdidos na batalha, se encontrou de facto um corpo que pensavam ser o de Dom Sebastião, mais tarde enterrando no Mosteiro de Jerónimos, em Belém, Lisboa. No entanto, também se diz que o túmulo muito provavelmente está vazio e só está lá em memória e honra do rei desejado, nunca se tendo encontrado o corpo dele. A partir daqui, todos deram asas à imaginação e promoveram a imagem que Dom Sebastião voltaria quando menos esperado para salvar de novo a independência e descendência do país, numa manhã desesperada de nevoeiro, assim como no seu nascimento. O seu cognome passou a ser a do rei adormecido. Portugal ficaria 60 anos nas mãos de Espanha de novo, depois do desaparecimento do rei. Hoje em dia, a aldeia de Alcácer Quibir, hoje chamada Suecan, em Marrocos, em memória de Dom Sebastião. Em Marrocos, essa batalha é conhecida como a Batalha dos Três Reis. Em 2007, dois historiadores, um português e um espanhol, prometeram acabar de uma vez por todas com o mito e abrir o túmulo de Dom Sebastião no Mosteiro de Jerónimos e averiguar se realmente era ele ou não pelas ossadas. No entanto, não consegui encontrar nenhuma conclusão ou informação adicional dessas investigações, nem sei se sequer chegaram a acontecer. Fernando Pessoa, no livro Mensagem, publicado em 1934, tem um poema chamado Dom Sebastião, Rei de Portugal, que diz: louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me tomem, com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Também na mensagem, na parte mais final, tem um poema chamado Nevoeiro, também inspirado em Dom Sebastião, que diz: nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço de terra que é Portugal entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato o encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mau, nem o que é bem. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É hora. E é isto. Espero que tenham gostado deste caso. Eu achei um caso interessante porque, como eu disse, é o mito mais conhecido em Portugal. Assim, nós damos isto em história e averiguar um pouco mais. Eu fiquei sempre com a ideia que Dom Sebastião, o corpo dele tinha sido encontrado, ou umas ossadas que se pensavam que era ele, tinham sido recuperadas, mas agora fiquei em dúvida se realmente o túmulo dele no Mosteiro de Jerónimos está vazio ou se tem umas ossadas, e se essas ossadas são dele ou se não são ninguém. E porque é que ninguém deixa abrir o mosteiro, o túmulo dele no Mosteiro de Jerónimos? Também me trouxe assim um pouco de curiosidade e acho que ainda trouxe mais sombra de mito a todo este mito, se é que é possível. Mas é engraçado como ainda hoje em dia se acredita, ou o Dom Sebastião foi mesmo um símbolo de esperança desde o seu nascimento e mesmo depois da morte. Ele tornou-se mesmo a nostalgia de Portugal de tempos melhores, uma recordação de tempos melhores. E volta e meia alguém fala de Dom Sebastião e é muito engraçado como dos monarcas portugueses, se calhar é a história que mais portugueses conhecem por causa de um mito que anda aí à volta. Será que morreu? Será que não morreu? Se morreu, morreu em batalha? Será que foi prisioneiro e depois morreu? Não sei. Mas
Claro que nesta altura ele morreu, isso é mais do que certo, a não ser que acreditem que ele seja imortal, que eu duvido, mas é interessante saber pontos de vista, por isso se tiverem alguma teoria sobre o que aconteceu a Dom Sebastião, deixem nos comentários. Eu também achei interessante como em 2007 iam então ao Mosteiro de Jerónimos e investigar o túmulo dele, as ossadas que aí estão, porque pelos vistos existem ossadas, e eu não encontrei mais nada. Mas achei interessante como nada foi feito. Não sei se não foi aprovada, provavelmente, as investigações, mas também me pergunto porquê, não é? Porque estamos a falar de historiadores. Teria todo o nexo de se pôr fim ou não, mas será que o país quer pôr fim ou não nesta história? Não sei. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever ao canal também se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!